noite. Graça e paz, amém? Vocês estão felizes? Você viu que bonitinha as crianças, gente? Estava falando para o pessoal ali, como é bom ser curado na sua identidade, né? Como é bom você não precisar performar, agradar, você não se importar com a opinião dos outros, mas expressar simplesmente aquilo que Deus fez você para ser, é ou não é? Que nós sejamos como as crianças, amém? Gente, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Val Gonçalves. Sou casada com esse homem maravilhoso que está aqui na frente há 16 anos, que vos falará daqui a pouco. Sou mãe desse menino de azul que estava aqui, eu não sei porquê, com uma meia aqui no joelho e a outra abaixada. Davi, menino maravilhoso, cheio de Deus, um menino que ama a justiça. E a Luísa, de 13 anos, que estava aqui também de chuquinha aqui na cabeça de laço. A Lu é uma menina extremamente criativa, também cheia do Espírito Santo. E Deus tem nos dado a alegria de conduzir esse movimento que se chama Jesuscope, que prega que você é uma cópia de Jesus por onde você estiver. E também tem nos dado a alegria de estar ali na frente de uma comunidade em Bragança Paulista chamada Família Jesuscope. Tem alguém da Família Jesuscope aí? Bastante gente, glória a Deus. Bom, dito isso, eu tenho um recadinho para dar para vocês antes da gente começar, que é o Clube da Val. Eu queria apresentar para vocês, porque o Jonatas falou no primeiro momento, e eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Deus me deu, na verdade, esse projeto há algum tempo, e uma coisa que queima assim no nosso coração é sobre incentivar a leitura no meio da igreja. Sabe, nós precisamos ler mais, porque quem não lê porque não quer, não é muito diferente de quem não lê porque não sabe. Quantas vezes nós investimos mais na nossa barriga do que na nossa mente? Se nós queremos viver uma igreja madura, que conhece a Deus, que prega o evangelho verdadeiro, nós precisamos ler. E Deus ama tanto leitura que Ele deixou para nós um livro e não um vídeo. Um livro e não um áudio. Então, eu queria desafiar você a ler mais. Você sabia que a média de leitura de um brasileiro é de 3 livros por ano? Quantos livros você já leu esse ano? Alguém leu mais que 3? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, estou até feliz. Deve ter uns 15% do auditório. Bom, quem faz parte de um clube de leitura tem a seguinte vantagem. Além de você não estar sozinho, porque sozinho às vezes a gente perde o ritmo, a gente desanima e tal. Além de você estar numa comunidade que faz isso, tem uma curadoria de livros para te instruir. Então, é uma sequência de assuntos que vão construindo entendimento em você. Então, nós estamos no 2º ciclo, é por trimestre, tá? Não é anual. Então, nós vamos começar agora, abril, maio, junho. Os livros que nós vamos ler é Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis e Ego Transformado, do Tim Keller. Então, é um combo para tirar você do raso, para você conhecer Deus, conhecer as bases da sua fé e entender como isso afeta a formação da sua personalidade, do seu ego, da sua essência. Então, queria convidar você, se você se interessa aí de estar conosco nessa jornada de leitura, tem um QR Code, você pode apontar para lá. Essa é a última semana de inscrição para a gente começar. E esse próximo ciclo, o Douglas vai estar comigo, dando pitacos na nossa resenha de leitura. Então, estou muito feliz por isso. Amém? Agora, para a gente começar, eu queria pedir para você ficar de pé. Eu sei que você acabou de sentar, mas vamos ficar de pé rapidinho. Eu queria fazer uma pequena dinâmica aqui, um exercício com a gente, tá? Então, eu preciso que você preste bastante atenção aqui agora. Eu sei que você já recebeu muita coisa do Senhor, muitas informações, mas eu quero que você preste atenção em mim aqui agora. Deixa toda a distração de lado, coloca a sua mente aqui. Nós vamos fazer um exercício, hein? Qual vai ser o exercício? Eu quero que você pense agora, aí, imagina na sua cabeça, não fala para ninguém. Pensa numa música, num louvor que você gosta muito, tá? Tá pensando aí? Escolhe um louvor. Escolheu sim ou não? Sim? Eu vou contar até 3. Na hora que eu contar 3, eu quero que você bata a palma no ritmo da música que você está imaginando. Beleza? Então, cada um vai fazer a sua música no seu ritmo. Amém? Vocês conseguem, sim ou não? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Tá bom, tá bom. Tá bonito ou tá feio?
Tá bagunçado ou tá ordenado? É barulho ou é música? Tá, vamos fazer um ajuste aqui agora. Agora eu vou ser o maestro aqui, tá? Então eu vou ser aquela que vai dar o compasso. Então eu vou falar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sem acelerar. 1, 2, 3, 4. Sem acelerar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor agora. Isso é música, sim ou não? Tem ordem, sim ou não? Pode sentar. Essa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero falar sobre ritmo. Val, você é da área da música? Não sou da área da música. Confesso que para falar sobre isso tive que pesquisar. Já fiz aula de tudo que você imaginar. Bateria, já tentei. Violão, já tentei. Violino, já tentei. O que eu toco? Nada. Mas estou lutando para os meus filhos tocarem alguma coisa. Gente, sem zoeira, eu sei todas as notas no violão. Mas eu não tenho ritmo nenhum. Sabe aquele negócio que eles ensinam assim de blém, 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 blém? Cara, eu me atrapalho toda. E a verdade é que música, a melodia sem o ritmo, como a gente viu aqui, é só um barulho. É preciso ritmo para as coisas fazerem sentido. Para ter harmonia, para ter coesão, para ter unidade e para ter beleza é preciso ritmo. Só que a gente pensa que é só na música, não é. Na vida é preciso ritmo. E sabe, ritmo certo salva a vida. Então, por exemplo, digamos que tem alguém aqui tendo um ataque cardíaco. E você vai fazer uma massagem cardíaca para ressuscitar aquela pessoa. Você sabia que para fazer essa massagem você precisa desenvolver um ritmo constante? Não adianta você dar 2 bombeadas e parar. Dá uma e parar. Você precisa manter um ritmo. E de repente, quando você mantém um ritmo constante, aquela pessoa que estava morrendo, o coração dela volta. Então o ritmo certo salva a vida. Mas o ritmo errado, ele pode matar, sabia? Eu faço exercício, tá? Eu sou fitness. Brincadeira. Eu faço musculação. Mas aí, por causa do problema emocional que eu passei, os médicos me orientaram. Olha, você precisa fazer cardio. Cardio é muito importante, ajuda na serotonina, enfim. Aí eu resolvi alugar uma esteira. Falei, não vou comprar, vou alugar, porque esteira geralmente vira cabide. Obrigado. Aí eu falei, vou alugar. Aluguei a esteira. Sucesso. Tem 1 semana que a esteira está lá em casa. Não virou cabide ainda, estou fazendo todo dia. Orem por mim para que dure. Bom, um desses dias eu estava na esteira, e aí eu coloquei no número 6 lá, né? E comecei. E eu odeio correr. Comecei. Falei, não, legal, estou indo bem até. Aí peguei, pus no 10. Aí aumentou um pouquinho. Falei, nossa, meu sistema pulmonar aqui, cardiovascular, está melhor do que eu imaginava. Botei no 12. Só que, gente, a minha perna é curta. Olha o meu tamanho. Eu não tenho nem 1,5 metro direito. Quando eu coloquei no 12, de repente eu comecei a ver tudo preto. Quase que a esteira me joga para trás. E aí sabe o que eu aprendi? Que ritmo errado pode matar. Eu queria falar de ritmo hoje, porque eu creio que esse é um tempo onde Deus está chamando a igreja de volta para o ritmo certo. Para o compasso certo. E tudo isso porque existe um ritmo de Deus. Diga comigo, o ritmo de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia aí em Salmo 104. Salmo 104, nós vamos ler do 19 ao 24. E você pode dar glória a Deus enquanto você abre sua Bíblia. Nossa, gente, dá um glória a Deus de verdade aí. Aí, ô dona Seda, me ajuda aí. Isso, obrigado. Eu gosto do glória a Deus da dona Seda. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus, olha. Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr.
Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se nas suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até a tarde. Quantas são as tuas obras, ó Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. O que nós estamos vendo aqui, gente? Nós estamos vendo que toda a criação tem um ritmo. Toda a criação tem uma cadência. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem ação e tem pausa. Até o nosso corpo tem ritmo, gente. Nosso coração tem ritmo. Nossa respiração, ó. Respira aí bem fundo. Você sabia que a sua digestão tem ritmo? Você sabia que o seu sono tem ritmo? Que os seus hormônios têm ritmo? Tudo tem um ritmo. Se você olhar, por exemplo, para o sol nasce e se põe sempre da mesma maneira. Se você olhar para a lua tem suas fases que influenciam as marés. E as ondas vêm e vão. E Deus controla tudo num ritmo perfeito. Esse ritmo da criação demonstra o caráter, a beleza, a sabedoria desse Criador que fez tudo num ritmo certo. Me emociona, gente, quando eu vejo lá em Gênesis 1, a criação e Deus falando assim, haja luz. Então houve tarde e manhã e o primeiro dia. E depois houve tarde e manhã e o segundo dia. E tarde e manhã e o terceiro dia. Não te assombra isso? Que Deus fez uma coisa por vez. Alguém que poderia estalar os dedos e fazer tudo junto, tudo da mesma maneira, de uma vez só, resolveu fazer as coisas de modo ritmado, passo a passo. Olha você aí tentando resolver a vida toda num dia só. Olha você aí multitarefas, achando que pode resolver tudo na sua correria. Deus, que é Deus, fez as coisas uma por vez. E cada uma que ele fazia, ele dizia, é bom, é muito bom. Gente, eu queria falar para vocês nessa noite que o ritmo de Deus é outro. Deus não se apressa, mas Deus não se atrasa. Deus faz todas as coisas perfeitas no seu tempo. Essa é uma geração que vive na pressa e não sabe andar no ritmo de Deus. Eu queria perguntar para você que ritmo você tem vivido. Essa é a hora de você parar e fazer uma análise do seu dia a dia. Qual o ritmo de vida que você tem levado? Sabe, Blaise Pascal, que era um teólogo, filósofo, ele falava algo que parece muito óbvio, mas é profundo. Ele falava assim, olha, os homens são felizes com Deus e infelizes sem Deus. Felizes com Deus e infelizes sem Deus. Felizes com Deus porque no Éden, por exemplo, Adão acordava debaixo de um sol estalando, ali sendo naturalmente estimulado nos seus hormônios. E quando ele abria os olhos, ele estava numa natureza perfeita, linda, exuberante. Para pensar no Éden. Então ele se levantava e ele pegava uma comida que era uma comida saudável, que Deus tinha criado para ele. Então ele saía para trabalhar. Mas ele não trabalhava para sobreviver, porque a Escritura diz que Deus já tinha dado ao homem toda a sorte de alimentos. Então, quando Adão saía para trabalhar, era para ter um propósito. Era para cultivar, era para guardar, era para continuar a criação com Deus. E quando Adão voltava do trabalho, ele tinha happy hour. Você sabia disso? Happy hour é aquele horário da viração do dia, que a galera sente aquela bad. Quem aqui sente aquela bad? Ah, vocês não, né? Só eu. Aquele horário que parece que o cortisol dá uma baixada e a gente fica assim. Nesse horário, sabe o que Adão fazia? Ele não ia para o bar beber cerveja. Ele se encontrava com o Criador. Ele se encontrava com Deus e caminhava com Deus no jardim. Quando ele voltava para casa, ele tinha uma esposa maravilhosa. Ossos dos ossos, carne da carne. Para pensar no ritmo de vida do Éden. Era uma música perfeita, gente. Eu tenho uma teoria. Que todo o universo, na verdade, canta uma canção que exalta a Deus. E nessa canção você faz parte desse time, dessa sinfonia. Tudo exalta o Senhor. Todo ser que respira louva o Senhor. Era uma música perfeita.
Então, como no começo aqui, lembra no exercício que a gente fez? Eu imagino Deus dizendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E Adão vivendo nesse ritmo. Só que aí, de repente, aparece outra pessoa na jogada. Na verdade, não era uma pessoa, né? Era um ser espiritual ali, mas traduzido como um animal pra gente. Quando a serpente aparece no jardim, a proposta dela é exatamente a primeira proposta que eu fiz para você aqui, ó. Cada um imagina uma música na sua cabeça. Cada um dita um ritmo na sua própria cabeça e vocês vão tocar esse ritmo. E aí surgiu o funk. Brincadeira, todos que gostam de funk aqui. Espero que não sejam muitos. Sabe qual era a proposta da serpente, gente? Ou o que significava comer do fruto? Comer do fruto é dizer, eu quero a música no meu tempo. Eu quero o meu ritmo, a minha dança, o meu jeito, o meu modo, as minhas regras. Só que isso é só barulho, é só bagunça. Não tem beleza, não tem harmonia. Adoece. Nós estamos aqui para falar de saúde. Esse é um estilo de vida doente, onde cada um inventa o seu compasso. Então, carinhosamente, essa mensagem, é muito difícil eu pôr nome na mensagem. Mas carinhosamente eu coloquei o nome dessa mensagem de Ritmo de Deus ou Arritmia. Por que eu usei arritmia? Porque o Johnny é o líder aqui dessa conferência. Então eu quis usar um exemplo médico para falar disso. Para pensar na arritmia cardíaca. Você está tendo um BO no coração aqui. A arritmia cardíaca é quando o seu coração passa a bater no compasso errado. E aí ele pode bater muito rápido, o que é uma taquicardia. Pode bater muito lento, o que é uma braquicardia. Ou pode ter uma fibrilação, que é uma hora ele acelera, outra hora ele diminui. E quais são os problemas disso? Quando você sente isso, você sente palpitação. Quem aqui já teve palpitação? Você se sente suando, você se sente mal, parece que você vai desmaiar, você está tonto. Parece ou não parece uma crise de identidade? De ansiedade. Sim ou não? Parece, não parece? Pois é. É isso que a nossa sociedade está vivendo. Arritmia. Estamos fora do compasso que Deus nos criou para andar. E por isso nós estamos tão ansiosos, tão depressivos, tão desesperados. Nós precisamos entender que, em essência, todos nós aqui somos seres adoradores ou imitadores, porque você se torna igual ao que você imita. Então, no começo eu estava aqui, 1, 2, 3, 4, e vocês estavam o quê? Imitando. Só que no Éden, quando o homem diz para Deus, eu mesmo quero fazer a minha música, ele fica sem maestro. E toda vez que você ficar sem maestro, você vai arrumar alguém para colocar no lugar, porque você precisa de um ritmo para a sua vida. Você vai descobrir cedo ou tarde que você não dá conta. E aí a gente coloca outras coisas para ditar o ritmo da nossa vida. E o nome disso, biblicamente falando, é idolatria. Você vai inventando novas coisas para ditar o seu ritmo. E aquilo que determina o ritmo da sua vida é o seu Deus. E aí você fala assim, Val, mas eu não adoro imagens. Pois é, mas o Tozer dizia que um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Sabe o que nós idolatramos hoje? Nós idolatramos performance. Nós queremos parecer valiosos, bons, úteis. Nós queremos parecer e por isso nós idolatramos performance. Nós idolatramos produtividade. Eu valho o que eu faço. Nós idolatramos consumismo, eu valho o que eu tenho, a roupa que eu visto, o carro que eu ando, o bairro onde eu moro. Nós idolatramos dinheiro, consumo, tarefas. E o mundo está tentando convencer a gente que isso é suficiente para ditar o ritmo da nossa vida. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Você está cheio? Certeza. Eu estou falando aqui, gente, deixa eu contar para vocês. Eu estava orando e preparando essa mensagem. E eu fui tão ferida por Deus. E a mensagem boa de ser pregada é aquela que prega o pregador primeiro, né? Então, estou falando aqui com vocês, como diz Paulo, não como alguém que alcançou. Mas uma coisa eu faço, deixando para trás, eu prossigo para o alvo. Essa é a doença da nossa geração.
Nós estamos cheios de tarefas, cheios de ansiedade, cheios de preocupação, cheios de insatisfação no nosso coração. Mas Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, ele viveu diferente, gente. Sabe, ele tinha 3 anos, que é muito pouco tempo, na minha opinião, para cumprir a missão mais importante da humanidade, salvar o mundo. Jesus era muito, muito ocupado. Então, o problema não são as ocupações em si. Jesus era muito ocupado, sim. Só que, mesmo com as suas ocupações, ele sabia viver no ritmo de Deus, no ritmo eterno. Jesus tinha tempo para orar. Ele se retirava para lugares solitários, mas ele também tinha tempo para estar com seus amigos, com os discípulos. Jesus tinha tempo para curar, mas ele também tinha tempo para ir à festa de casamento. Jesus tinha tempo para descansar no barco, ele tinha tempo para comer, ele tinha tempo para dormir. Jesus não corria. Vai deixando o Espírito Santo falar com você. Você vai ver os grandes homens de Deus na Escritura. A Bíblia não diz que Noé corria com Deus, que Abraão corria com Deus. A Bíblia diz que todos eles andavam com Deus. Existe um ritmo para andar com Deus. E não adianta achar que você vai sair correndo, andando e Deus vai atrás de você. Não vai. É por isso que Jesus disse, vinde a mim, coloca o seu pescoço no meu jugo. Sabe o que ele está falando? Anda no meu ritmo. Ou você vai adoecer. Se Jesus vivia andando e no ritmo para cumprir a maior missão da humanidade, você está vivendo o ritmo de Deus ou em arritmia? A desculpa de muita gente, e é a minha muitas vezes, é que eu vivo um ritmo de vida apressado, agitado, porque o meu ambiente demanda isso. É ou não é? Quem aqui já falou isso? É uma correria porque meu ambiente é uma correria. Sim ou não? Isso é mentira. Eu fui descobrindo isso depois. Eu conheci um cara, ele chamava Thomas Kelly, e ele foi fazer um retiro. Sabe esses retiros que você faz com Deus? 20 dias sozinho com Deus. E por isso, porque ele achava que o ambiente dele era muito agitado, muito apressado. Então ele falou, eu vou me retirar desse ambiente. E eu vou ficar sozinho com Deus. Sabe o que aconteceu? Ele ficou sozinho, mas o coração dele continuava agitado. A mente dele continuava agitada. Os pensamentos dele continuavam acelerados. A demanda que ele tinha continuava na cabeça dele. E ele disse, nossa vida interior não é produto do ambiente, mas o ambiente é que está refletindo a nossa vida interior. Eu quero que você pare para pensar nisso. Você é um termômetro? Você absorve ou você é um termostato? Aquele que dita a temperatura do ambiente. Sabe, a doença da pressa, essa sensação de urgência que a gente tem, essa sensação de insatisfação como se sempre fosse pouco e a gente precisasse de mais, e não só de coisas, mas de saber mais, de aprender mais. Tudo isso, essa insuficiência está escancarando hoje a idolatria que vive nos nossos corações, porque nós queremos ganhar o mundo inteiro, nem que isso custe a nossa alma. Bom, eu vim aqui para falar sobre a igreja, o lugar mais saudável da terra. Eu já falei para vocês, então, que nós temos um problema de ritmo. Tem o ritmo de Deus ou tem a arritmia. E esse mundo está vivendo em arritmia. Mas a igreja é o lugar mais saudável da terra. E a igreja tem uma vocação. Preste atenção nisso. A igreja tem uma vocação e essa vocação é profética. A igreja é a guardiã do ritmo da eternidade. A igreja é a guardiã do ritmo de Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal fala de preservação, luz fala de conhecimento. Nós somos aqueles que não se dobram ao sistema. Nós somos aqueles que são chamados contra a cultura. Por isso Paulo diz, olha, não se amodem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Só que o problema é que a igreja tem perdido o seu caráter profético. Sabe por quê? Porque essa realidade aqui, a igreja não está se dando conta que é uma estratégia diabólica para roubar a eternidade de nós. O que nós precisamos hoje, gente, é de arrependimento. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender, você que está online aí comigo. Nós precisamos nos arrepender porque nós estamos sendo engolidos pela maré.
Nós estamos sendo levados por essa arritmia. Nós estamos, na verdade, nos dobrando a mentalidade desse século e achando que isso é normal. E não é normal. Qual a nossa diferença? Para pensar. Será que o ritmo que você vive é muito diferente do ritmo que seus amigos do trabalho que não conhecem a Deus vivem? Seja sincero, seja honesto agora. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. Lá a igreja de Laodiceia, que o Douglas citou aqui, Deus fala que o morno, ele quer vomitar da boca dele. Deixa eu te falar, Deus não tem problema com o quente, porque o quente já está quente. Mas Deus também não tem problema com o frio, porque para o frio ele já deu uma solução. O evangelho já está sendo pregado. Quem quer se arrepender tem chance de se arrepender. E mesmo assim, a Bíblia diz que os ímpios estão reservados para o dia da destruição. E também diz que o sujo vai se sujar mais. Então Deus não tem problema com o frio. Sabe com quem Deus tem problema? Com o quente, com o morno, desculpa. Deus tem problema com o morno. Com aquele que não é quente e não é frio. Com aquele que diz, eu quero Deus, mas eu também quero o dinheiro. Eu quero Deus, mas eu também quero o status e a fama. Eu quero Deus, mas eu também quero essa performance, essa produtividade. O problema de Deus é com o morno. E o problema é que a gente está vendo isso dentro da igreja. Quantos de nós temos um discurso piedoso, mas o estilo de vida está dobrado aos deuses desse século? Então a igreja, como vocação profética, ela precisa denunciar. E denunciar o que, Val? Nós precisamos dizer aqui dentro e lá fora, chega. Gente não é máquina. Nós somos imagem e semelhança de um Criador. E nós fomos criados para viver num ritmo. A igreja precisa dizer, aquietem-se e saibam que Ele é Deus. É a igreja que precisa fazer isso, meus irmãos. Não espere isso de outra pessoa, dos terapeutas lá de fora, dos médicos lá de fora. Essa é a nossa vocação. Chega. Nós estamos acordando já correndo, olhando no celular antes de fazer qualquer outra coisa. A primeira luz que a gente vê não é a luz do sol, é a luz da tela. Nossos dias são lotados, a gente não tem tempo, não tem margem, nem para tomar um café com um amigo. Sim ou não? Comemos, nem mastigamos, engolimos a comida e saímos para a próxima coisa. Nas relações nunca estamos presentes. Você está com o seu filho ali fazendo lição de casa, mas o celular está aqui, ó, alguém está chamando por causa do trabalho. Quase não vai para a natureza, não sabe mais o que é pôr o pé na grama. Não tem tempo para contemplar, sono ruim, pouca recuperação. Não está tudo bem. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não está tudo bem. Quem vai se levantar contra isso? Quem vai se levantar contra essa maré? Quem são os despertos que têm a consciência iluminada para essa realidade que nós estamos vivendo? Diga, nós, a igreja. Nossa economia, vamos falar do Brasil. Nossa economia vai mal das pernas, sim ou não? Sim ou não? Você gosta de café? Já tem alguém que fez o L lá atrás. Você gosta de café? Ó, o irmão levantou a garrafa térmica. Aquele cara pode ser assaltado a qualquer momento. Quem aqui gosta de fritar bife no azeite? Tá difícil, gente. Não, agora, sem zoeira mesmo. Sem as brincadeiras à parte. É um absurdo o que nós temos visto. É só não comprar. É isso, nós somos palhaços mesmo, é isso mesmo. É risível. Para pensar quem vive com salário mínimo. Gente, essas pessoas não comem carne. Desculpa, eu vou falar no Bragantino. Eles não comem mistura. E a gente está indiferente a essa realidade. Para a gente está normal. Mas quem que denuncia e quem que se posiciona contra a injustiça? A igreja.
Só que aí, calma, você vai falar assim, lógico, então nós temos que fazer uma campanha para o tal candidato ganhar. Não, sabe o que eu ia te falar? Quando eu era mais nova, eu sempre fui da igreja. Quando eu era mais nova, eu via verdadeiros generais de Deus na frente da igreja que se levantavam com postura de filhos de Deus em prol da nação. Eu via Neuza Etioca, Valnice Milhomens, Ezenete, pessoas que carregavam nos ombros essa vocação profética de se responsabilizar pelo Brasil, orando pelo Brasil. Eu não tenho visto isso nos jovens. Está cada um vivendo a sua vidinha. E a igreja está desconectada. Nós precisamos orar pela nossa nação. E orar pela nossa nação, as pessoas não querem, porque parece que é orar pelo Lula. Nós precisamos voltar a orar pelo Brasil. Isso faz parte da vocação profética da igreja. Quem vai se levantar aqui como resposta? Porque a nossa economia indo mal, você tem que trabalhar mais. Você tem que trabalhar mais, você está mais enroscado, você tem menos tempo para viver direito. Faz sentido, sim ou não? Você sabe que quando o faraó queria impedir o povo de Israel viver uma vida de culto? Porque Moisés queria que o povo fosse liberto para adorar a Deus. E Faraó, no espírito do anticristo, queria impedir o povo de Israel de cultuar a Deus. Sabe o que ele fez? Ele não deu mais tijolo, ele fez eles juntarem restolho de palha para fazer tijolo. É isso que Satanás tem feito no meio da nossa geração. Trabalhe mais para ter a mesma coisa. Fique cansado, esgotado com a sua rotina apressada e com isso não adore a Deus. Ah, Senhor, nos enche de discernimento. Nós precisamos de zelo e responsabilidade como igreja para nos levantarmos em resposta, como intercessores. Você tem orado pelo Brasil? Sim ou não? Nossa, que fraco. Você tem orado pelo Brasil? Quem aqui se compromete a orar mais pela nossa nação? A igreja não só denuncia, gente, mas a igreja também anuncia. A igreja denuncia sim, mas ela anuncia. E anuncia o quê, Val? Esse mundo agitado, da pressa, sem ritmo, esse mundo não tem paz. O que nós temos visto são pessoas sem paz. E elas têm buscado em diversos tipos de método encontrar paz. Você pode ver como aumentou a procura pelo yoga, pela meditação, pelo mindfulness, pela respiração consciente. Eu não sei, e eu não estou também demonizando as técnicas, tá? Existem coisas que são úteis, a gente precisa aprender a discernir essas coisas. Mas a igreja tem uma paz superior para anunciar. Você pode até conseguir uma paz momentânea com essas técnicas, mas a igreja anuncia que você tem paz com Deus. Paz com Deus nada mais pode nos oferecer a não ser o sangue precioso de Jesus Cristo. A igreja tem que anunciar essa realidade, porque é isso que liberta as pessoas desse estilo de vida adoecedor. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz para a eternidade. Por isso nós não corremos. Precisamos de uma igreja que seja pensante, que tenha senso crítico, que consiga olhar para as mensagens da nossa época, da nossa cultura, e que consiga proteger o ritmo de Deus no meio de um ritmo corrompido. Você tem conseguido exercer as suas disciplinas espirituais? Você tem conseguido orar, jejuar, guardar comunhão com a igreja? Isso tudo nos ajuda a não adoecer. Se eu fosse resumir a arritmia em uma palavra, seria complexidade. E se eu fosse resumir o ritmo de Deus em uma palavra, seria simplicidade. Você quer saber como viver de forma saudável? Viva simples. O que é simplicidade, Val? Tem uma coisa que eu gosto muito do Richard Foster, que ele dizia assim, ó, simplicidade é liberdade, complexidade é cativeiro. Por quê? O que é complexidade? Complexidade é precisar de muitas coisas dando certo ao mesmo tempo para você ser feliz. Então eu preciso estar casado com tal pessoa, eu preciso ter X na minha conta bancária, precisa estar fazendo 23 graus lá fora, e eu preciso ter a roupa que eu desejo, e quando tudo isso estiver alinhado, aí sim eu sou feliz. Simplicidade não.
Isso é um cativeiro, gente. Agora, simplicidade é liberdade, porque simplicidade é precisar de uma coisa só para estar satisfeito. Uma coisa só para estar feliz. E essa coisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são as demais coisas. Basta cada dia o seu pão. Meus irmãos, ser simples não é ser simplório, entenda o que eu estou dizendo. Ser simples não significa ser pobre, ser asceta ou ser um monge vivendo lá longe, com voto de pobreza, ou não é fazer as coisas de maneira desleixada, porque você é simples, nada disso. Ser simples, na verdade, é buscar o essencial. O primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E quando você coloca a primeira coisa no primeiro lugar, todo o resto se encaixa. Sabe por que nós estamos sem ritmo, bagunçado? Porque não tem maestro. Porque nós colocamos outros ídolos no lugar daquele que dita a nossa vida. Porque a nossa idolatria está escancarada diante de nós aqui. E não tem uma pessoa nessa sala que possa dizer: não, eu não estou vivendo esse estilo de vida apressado. Nós precisamos buscar simplicidade. Está presente em uma coisa por vez. Você está trabalhando? Você está no trabalho. Você está dedicado àquilo, a resolver problemas, a dar soluções. Você está glorificando a Deus com aquilo que você faz. Mas você está com seu filho. Você está com seu filho. Você está olhando nos olhos dele. Você está vendo se o coração dele está bem ou não. Você sabe das notas dele na escola. Você está 100% com seu filho. Isso é ser simples. Ser simples é não ser dramático. Gente, nós precisamos ser mais objetivo. Errou, pede perdão. Errou, repara. Tá bom, o que eu posso aprender com isso? Conserta. Só que a gente fica dramatizando. Ai, eu não aprendo nunca, eu não tenho jeito para mim. Para, irmão. Simplifica. Ser simples é quando a sua fala é sim, sim, não, não. É não assumir compromisso só para agradar os outros. É não falar aquilo que você não vai conseguir cumprir. Ser simples. Ser simples é sair de algumas coisas que você está fazendo que Deus não mandou você fazer. E você está com a sua agenda abarrotada para agradar a gente que não está, na verdade, nem se importando com Deus e nem com você. Jesus era simples. E Ele é o nosso modelo. Jesus buscava uma coisa: agradar o Pai. Ele só fazia aquilo que Ele via o Pai fazer. Estava presente em tudo que Ele fazia. Se Ele se retirava para orar, Ele estava lá. Se Ele estava com seus discípulos, Ele estava em plena comunhão. Jesus era um homem de palavra. Ele não estava nem aí para o que iam achar dele. Ele denunciava, mas Ele também anunciava o reino de Deus. Jesus sabia com clareza quem Ele é e para que Ele tinha vindo. Ele era simples. E nós precisamos viver isso. Eu quero fazer guerra na minha vida contra a arritmia. E eu vim aqui para falar para você que a igreja, como o lugar mais saudável da terra, precisa entrar em guerra contra esse sistema, contra essa cultura que tem nos adoecido. Dicas práticas de como fazer guerra contra isso que está ao nosso redor. Primeiro, guerreie pela sua devoção. Guerreie pelo seu relacionamento com Deus. Por que eu falo que é guerra? Porque nessa era, tudo vai tentar te arrancar desse lugar. Quando Jesus fala, permaneçam em mim, é porque tudo ia tentar te arrancar. Então faça guerra pela sua devoção. Faça guerra, agende e cumpra o seu horário de oração. Medite nas escrituras todos os dias. Eu amo os judeus porque os judeus têm ritmos de oração. O judeu ora de manhã, à tarde, à noite. Você lembra Daniel? Daniel foi para a cova dos leões, porque ele tinha ritmo de devoção. E ele não negociou isso. E sabe, eu aprendi num livro que a gente estava lendo no clube, que Jesus também usava ritmos de oração. Olha que interessante isso. Quando os discípulos falam, Jesus, ensina-nos a orar. Ele ora o Pai Nosso. Só que o Pai Nosso não foi uma oração 100% espontânea.
Jesus usa uma oração judaica que já fazia parte do ritmo de orações dos judeus, chama Kadish. E no Kadish fala assim: santificado seja o seu nome, venha o seu reino. Jesus pegou essa oração que já era um ritmo conhecido e tornou algo pessoal, algo íntimo. E isso é tão poderoso, você ter um ritmo de oração conhecido. Porque, por exemplo, quando Jesus estava no Getsemane e a sua alma estava angustiada, e você sabe disso, quando a gente está mal, quem aqui já passou por depressão ou ansiedade? Como é difícil muitas vezes orar quando você está assim. Quando Jesus estava no Getsemane dessa maneira, sabe o que ele fez? Ele usou o ritmo de oração que ele já conhecia. Ele orou: seja feita a tua vontade. Essa era uma oração que os judeus já oravam. Meu irmão, o dia que você estiver mal, que a sua alma estiver vulnerável e você não souber o que orar, ore o Pai Nosso. Ore algo que você já conhece, mas ore. Dobre os seus joelhos, faça guerra por isso na sua vida. Quando você estiver mal, medite nas Escrituras. Quando você estiver andando num ritmo muito acelerado, desce de presente a chance de abrir a Escritura e ler sobre a lei de Deus a respeito do Shabá. Descanse. Deus sendo Deus descansou e a gente não tem tempo de descansar. Faça guerra pela sua devoção. Mas segundo, faça guerra contra a insatisfação. Sempre vai ter alguém ou algo melhor. E nós estamos nessa roda de hamster, tentando alcançar algo que parece nunca chegar. Sabe, como que eu faço guerra, Val, contra a insatisfação? Diga comigo assim: gratidão. Diga mais forte: gratidão. Sabe, quando tudo parecer ruim, sabe quando você está correndo e parece que nada está no lugar? Quando tudo parecer ruim, eu te convido, vai dar um passeio na natureza. Como diz meu amigo, vai passarinhar, vai olhar passarinho. Quando você estiver mal, olha só o que eu vou te falar. Senta na mesa do café e olha para a cara do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Abre a tua geladeira, ainda que tenha lá um limão cortado no meio, um saquinho de ketchup e 1 litro de leite. Agradeça, Deus tem cuidado de você. Você tem o suficiente para viver. Tem um hino também dos judeus, onde eles falam algo muito interessante. Eles cantam isso ao Senhor. E eles cantam dizendo mais ou menos assim: teria sido suficiente, Deus, mas você exagera. Então você pode dizer para Deus: Deus, teria sido suficiente ter acordado hoje, mas você ainda me deixou dormir numa cama confortável e quente. Deus, teria sido suficiente ter acordado numa cama quente, mas ainda acordei do lado do marido. Deus, teria sido suficiente acordar do lado do meu marido, mas eu tenho um trabalho, eu tenho comida na mesa. Deus, você exagera. Nós precisamos fazer guerra contra essa sensação, esse vazio de insatisfação no nosso coração. Faça guerra pelo descanso. Então, primeiro, faça guerra pela devoção, pela insatisfação. Faça guerra pelo descanso. Como diz o Johnny, se descanso fosse fácil, não seria mandamento. É ou não é? Então, pausas semanais são indispensáveis. Se você não quer viver uma vida de arritmia, você precisa reservar descanso para sua família, comunhão com a igreja. Viver o Shabá não é opcional. Domingo, separe o domingo, desligue essa bênção desse celular. Desligue e vá ficar com a sua família. Quarto, faça guerra contra o consumismo. Oh, Senhor. Vinha meu coração: será que você precisa? Você está comprando por necessidade ou por carência? Algum tipo de carência? Qual a minha motivação por detrás dessa compra? Como eu estou querendo me sentir com isso? Eu estou querendo parecer alguma coisa, preencher alguma coisa. E aí, depois dessa análise, você compra ou não compra?
Faça guerra contra o consumismo. Você sabe que por detrás de muitas das coisas que a gente compra, existe escravidão. Existe lá um menininho da China, lá. A criança lá em Taiwan. Esses dias eu vi até uma reportagem sobre 2 brasileiros que foram com promessa de trabalho e acabaram escravizados lá para trabalhar. Se nós pararmos para pensar em como esse sistema é, nós precisamos de muito discernimento, gente. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade e nós precisamos fazer guerra contra isso. Sabe outro jeito de fazer guerra contra o consumismo? Diga comigo assim: generosidade. Você quer aprender a não ser materialista? Doe. Quero te convidar, chega na sua casa, faz uma limpa. Tudo aquilo que você não usa mais, mas aquilo que é bom, sabe? Não aquilo que não presta, aquilo que é bom. Doe para alguém. Quando você é generoso, você está espelhando o Criador, o ritmo do Criador. A generosidade cura o coração consumista. E por último, faça guerra contra o ativismo. Coloca limite no seu horário de trabalho. Bota lá no seu WhatsApp: depois das 18 horas eu não atendo mais mensagem. Mas você fica atendendo. Você fica mandando. Ah, não, vou só mandar aqui, porque senão amanhã eu esqueço. E assim a gente se embola todo. Coloca limite nas suas redes sociais. Que tal você desinstalar o Instagram 1 semana por mês? Que tal você desinstalar o Instagram 1 mês por ano? Eu faço isso todo janeiro. Você vai ver como a ansiedade diminui, gente. Coloque limites até na sua ajuda aos outros. Porque muitas vezes a gente está se esgotando para ajudar. E na verdade é só uma carência nossa interior. Deus nem mandou a gente fazer aquilo. Guerreie contra o ativismo, ainda que pareça piedoso. Jesus disse assim: Marta, Marta. Parecia piedoso, sim ou não? Quem ela estava servindo? Coloque limites nas suas agendas religiosas. Se a sua agenda clerical, religiosa, está te roubando da sua família, está te roubando a tua saúde, está te roubando a vontade e até o tempo com Deus, coloque limite, faça guerra contra o ativismo. Sabe, gente, viver no ritmo de Deus não é abandonar, não é ser irresponsável, não é não trabalhar, não é negar os desafios que a gente tem nessa vida moderna. A gente tem muitos desafios mesmo, mas é alinhar o nosso coração e o nosso ritmo no compasso do Criador. Quero que você fique de pé. Deus quer você respeitando os seus ritmos. Seu ritmo de trabalho, seu ritmo de sono, seu ritmo de alimentação, seu ritmo de finanças, seu ritmo na espiritualidade. Porque cada uma dessas áreas reflete se você está andando com Deus ou não. Eu gosto muito de um texto bíblico onde a gente sabe a história de Israel. Eles estavam com a arca de Deus, Uzá colocou a mão na arca de Deus porque a arca ia cair, ele morreu. Quando Davi pega a arca para trazer da casa de Obed-edom, a Bíblia diz algo muito interessante, que Davi pegou a arca e com toda a sua comitiva, ele andava com a arca por 6 passos. E depois de 6 passos ele parava e sacrificava. Então ele andava mais 6 passos e parava e sacrificava. Sabe o que Davi entendeu? Que carregar a presença exige um ritmo certo. Se você quer carregar a presença de Deus, para que ela seja vida para você, você precisa aprender a andar nos passos de Deus. Deus está conosco, gente. A sua presença é conosco pelo Espírito. Quando você nasceu de novo, a presença de Deus habita em você. Eu gosto daquela figura de Jesus sendo batizado, quando o Espírito desce em forma de pomba e repousa sobre ele. Então imagine que a presença de Jesus, né, ou do Espírito conosco agora, fosse como uma pomba descendo sobre o seu ombro.
E você agora quer andar com essa presença na sua vida. Imagina que a pomba está aqui, você quer andar com essa pomba. Na verdade, você não quer andar, você quer que ela te direcione. Como é que você faria para andar com uma pomba no seu ombro sem que ela voasse, escapasse? Você andaria devagar. Para onde a pomba fosse, você acompanharia. Do contrário, a pomba fugiria. É verdade ou não é? Pois é. Tem gente que diz que quer andar no ritmo de Deus, carregar a presença de Deus, mas espanta o espírito toda hora. Porque Deus está tentando falar com você, mas esse ritmo agitado, apressado, atarefado, ansioso, ele não consegue encontrar lugar para você ouvi-lo. Ó Senhor, ajuda-nos. O Espírito está tentando falar com a gente. Existe um motivo pelo qual o caminho dos cristãos ou o caminho dos santos é o caminho estreito e não o caminho largo. Porque o caminho largo você pode andar nele rápido, você pode andar nele de qualquer jeito, mas no caminho estreito, meu amigo, ai de você se você tentar correr. O caminho estreito é um caminho que exige passo a passo, atenção, zelo. A palavra é zelo. Há um chamado nessa noite para nós andarmos no ritmo de Deus e abrirmos os nossos olhos e sermos aqueles que abrem os olhos dos outros para que eles não venham a adoecer. A igreja é o lugar mais saudável da terra. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós precisamos nos arrepender, gente. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Porque nós pregamos uma coisa e tantas vezes vivemos outra. Tem misericórdia de nós que temos sido engolidos, Senhor, pelo espírito da época. Tem misericórdia de nós que estamos perdendo a capacidade de discernir, Senhor. Tem misericórdia da nossa idolatria, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Deus, nós nos levantamos nessa noite aqui, Senhor, pedindo perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Limpa a nossa vida. Ilumina a nossa mente. Esclarece o nosso entendimento. Tira a venda dos nossos olhos que nos cega para seguir o ritmo do maligno. Tira, Senhor, essa venda hoje, Pai. Para que a próxima geração não se perca no nosso mau exemplo. Oh Deus, nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos como nação, Senhor. Nos arrependemos por não estar orando pelo Brasil. Nos arrependemos, Senhor, por toda a corrupção nessa terra. Nos arrependemos pela injustiça nessa terra. Nos arrependemos, Senhor, como igreja, por não tomar a nossa posição. E nós pedimos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Levanta o seu povo no Brasil, Senhor. Levanta uma igreja que ora. Uma igreja que busca o seu reino em primeiro lugar. Uma igreja que se importa, Senhor. Levanta, Senhor, essa igreja. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Tira a frieza do nosso coração. Tira o individualismo, o materialismo. Tira, Senhor, tudo que nos rouba a sensibilidade. Oh, Senhor, perdoa-nos por andar apressado, agitado, como se não tivéssemos pai, como se não tivéssemos um provedor, como se não tivéssemos um maestro sobre a nossa vida. Nós dizemos hoje, Senhor, dita o ritmo e nós obedeceremos. Ensina-nos a andar devagar. Ensina-nos a andar devagar, Senhor. Ensina-nos a carregar a sua presença como você merece, Senhor. Deus, eu oro, levanta os profetas da sua igreja, Senhor. Aqueles que denunciam. A igreja é baluarte da verdade. A igreja é o corpo de Cristo. Levanta a sua igreja para denunciar, Senhor, a idolatria dentro dela mesma e nessa sociedade. Mas também, Senhor, levanta a igreja para anunciar o evangelho verdadeiro, que é saúde e cura. Deus, nós nos comprometemos
com a grande comissão, nos comprometemos, Senhor, em anunciar que há paz com Deus. Há paz contigo, Senhor. Oh Deus, ensina-nos, leva-nos a um lugar mais profundo, Senhor, de devoção. Leva-nos a um lugar mais profundo de gratidão. Leva-nos a um lugar mais profundo de conhecimento do Senhor. Leva-nos à maturidade, Senhor, como igreja. Leva-nos à maturidade, Senhor. Tira-nos desse lugar infantil onde não sabemos discernir a mão esquerda e a direita, onde somos levados por todo quanto é tipo de vento. Oh Senhor, eu peço, desperta a vocação profética da igreja, Senhor. Desperta, Senhor, a natureza da igreja, Senhor. Oh Senhor, nós queremos te refletir, te representar. Nós queremos mostrar para esse mundo que existe um ritmo eterno, existe um jeito saudável de viver. É na sua presença, é na sua força, é no seu passo. Ah, Jesus, nós colocamos o nosso pescoço hoje no seu jugo, porque o seu jugo é leve, o seu ritmo é bom. Oh Deus, nós não queremos mais andar com pressa, Senhor. Ajuda-nos a andar prestando atenção no Senhor e no nosso próximo, Senhor. É isso que nós oramos, Senhor. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.